Made, fala dos próximos livros. Vai ter Diário da Olivia? Quais vão ser os lançamentos de 2025? Chapéu do Floreante e todas as respostas das perguntas de vocês. Como esperado, em 2025, vem aí o Caderno de Maldades do Scorpio 2. Contando a perspectiva de Princesa da Estrada 2 do nosso vilão favorito. Vocês sabem, tem muitas cenas bombásticas, então promete muita gente ver o lado dele da história. Fãs de Amorphio, se preparem para ver mais pensamentos do Scorpio sobre a Florentina. E claro, Princesas da Estrada 4, continuando a saga da Amora. Agora, com mais confusões na realeza. Quem leu Princesas da Estrada 3 sabe muito bem do que eu estou falando. Desenvolvimento da maldição da Amora e do reino de Florentia. Com a promessa dela finalmente descobrir sobre o seu misterioso pai. Vem aí respostas e aqui no nosso vídeo também. E vamos falar dos projetos secretos? Mas eu recebi aqui do Floreante uma coisinha da Olivia. Calma que não é o diário dela ainda, porque a Fabulosa ainda acha maior breguice isso de escrever em diário. Mas fiquei sabendo que ela se rendeu um pouquinho e escreveu alguns capítulos pra gente. Então segura a novidade, vem aí edições de luxo de Princesas da Estrada 1 e 2 com capítulos extras da Olivia. Sim, capítulos inteirinhos narrados e ilustrados pela nossa Fabulosa. E quem sabe com isso a Olivia vê que não é bobeira isso de escrever em diário e decide escrever logo o diário dela, né? Tomara. A versão luxo vai ter capa dura, vários detalhes extras lindos e, claro, capítulo extra escrito pela Olivia. E bombástico, vão ser capítulos que revelam coisas bem legais. E atendendo pedidos, em 2025 vem aí o box de Princesa Desastrada. No box vai vir o livro 1, 2 e 3 e a arte já tá pronta. Vou mostrar assim embaçadinho pra vocês, porque de um lado é o lado Amora, com personagens relacionados ao lado princesístico dela, e do outro lado Florentina, com mais personagens. Em 2025 vou revelando aos poucos essa arte maravilhosa pra vocês. E o melhor de tudo, todos os boxes vão vir com brindes dentro deles. Sem pré-venda, todo mundo que adquirir o box vai ter os brindes. Tô muito animada pra essa fofura. Mas Made, e as datas? A ordem de publicação é o box, as edições luxo e o Caderno de Maldades do Scorpio 2. Tudo isso antes de julho de 2025. Já Princesa da Estrada 4 vem aí no segundo semestre do ano, até novembro. E agora, bora pras perguntas. Atenção, vai ter spoilers dos outros livros, só não vai ter spoiler diretamente de Princesas da Estrada 3. Mas quem já leu Princesas da Estrada 3 vai entender aqui minhas respostas, e quem ainda não leu só vai ficar fora de contexto, que eu vou conversar aqui de ODPD 3 também. Nos diga, por que o Lorde Diabrote que quebrou o coração da rainha? Essa é a maior pergunta que eu recebi depois de Princesas da Estrada 3 e finalmente vocês terão resposta. Tô sincerona aqui hoje. Ó, primeiro de tudo, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que aquele tempo que a Amora vê, ele seria uma realidade caso a bruxenga da Edwina vencesse. Então depois do que a Amora faz no final do livro, esse futuro que ela viu foi destruído e nada dali é certo de acontecer, entenderam? Mas, voltando pra pergunta, o Lorde quebrou o coração da rainha, pois ela era muito apaixonada por ele. E ele não quis ser malvado ao lado dela. Ora, é injusto ele que dizia que amaria que ela fosse uma vilã ao lado dele. Mas a gente sabe o quanto que a Rainha Inominável ficou cruel. Arrancar asas de fadas, secar o Lago das Sereias, tudo isso era muito cruel. E por isso o Lorde resolveu se unir à sociedade que queria derrotar toda essa maldade da rainha, ficando do lado oposto dela. E é por isso que a rainha sente tanto ódio dele e por isso que ele quebrou o coração dela. E isso responde aqui a próxima pergunta. Se a Amora fizer tudo certo, dá pra tudo que aconteceu no tempo de ODPD 3 não acontecer? É exatamente isso. Mas isso não quer dizer que coisas mais caóticas ainda não possam estar por vir. Pois a Amorinha tomou que atitudes diferentes e atitudes bem, digamos, catastróficas. E falando na monstrenga da Edwina, quem se casou com a Edwina? Ai, melhor é a resposta. Alguém bastante corajoso. E concordo aqui com Cuca Lobatos, alguém tão corajoso e tão cruel quanto a Edwina. Então, ó, que depois de 3 livros eu vou revelar essa história pra vocês, o passado da Edwina. Falei, eu tô muito sincera hoje. A Edwina é a rainha herdeira, assim como a Amora é. Então o marido dela era um príncipe consorte, virou supostamente rei por ter se casado com ela. Só que como ele não é um rei legítimo, ele se chama príncipe consorte, assim que funciona na realeza. E ele se chamava Príncipe Teros. Mas ele realmente se achava o rei poderosão de Florentia, ajudando a Edwina no controle do reino e a criar leis super absurdas pra manter todo mundo no controle. Até que o poder subiu demais na cabecinha de Príncipe Teros. E ele queria de fato ser o único rei e poderoso. E pra essa crueldade, ele esperou o dia que os seus filhos nasceram e a Edwina ainda estava ali fraca pelo nascimento dos filhos. A Edwina, claro, viu esse futuro, viu os planos de Teros e colocou uma certa poçãozinha envenenada na bebida do marido naquela noite. E ele nunca mais acordou.
Resumindo, a Edwina sempre dá um fim em todo mundo que tenta tirar o poder dela. Por que a Edwina é tão ruim? Você pode explicar isso? Olha, Dona Edwina não acha que ela está sendo ruim, ela acha que está fazendo o melhor para Florentia. O que, claro, a gente não concorda nem um pouquinho com as ideias dela. Mas é aquilo, né? As piores pessoas sempre acham que estão certas e que a maldade foi necessária. Vai contar mais sobre o passado da Stena no livro? Em Princesa Estrada 4, vocês começaram a descobrir alguns segredos da Rainha Stena, segredos que nem a Amora sabia ainda sobre a própria mãe. E em Princesa Estrada 4 vai explorar ainda mais a história dela, a infância dela e sobre aquele poder misterioso que mostra que ela tem aqui no terceiro livro. Porque a Stena nunca falou sobre o seu poder. Ela tinha medo de machucar as filhas? Ou tinha medo que o reino de Florentia ficasse com medo do seu poder? A Stena nunca falou do poder dela porque não se lembra dele. Agora a questão é, por que ela quis esquecer sobre o seu poder? Vai ter essa resposta em Princesa da Estrada 4 e se prepare pra surtar muito e pipocar sua mente. Tá, outra pergunta que eu recebi aos montes depois aqui do terceiro livro. Caspian é o Escórpio? O Lord Caspian era o Escórpio? Olha só, primeiro de tudo, o Caspian é assim e o Escórpio é assim. Então os dois são bem diferentes fisicamente, são pessoas diferentes. E o Caspian de fato existe, vocês vão conhecer ele adolescente em Princesas da Estrada 4. Só que a questão é, a gente sabe que em Florentia existe uma certa magia de mudar de forma. Poder que a Rainha Noturna também tem. Já que ela, por ter o dom de roubar a magia de qualquer pessoa, ela pegou esse poder do marido de presente dele antes dele falecer. E sabe quem mais tem o dom de roubar magias? Pois é, o Senhor Escorpinho de Abrote. Isso é tudo que eu digo, além de... Nossa, que estilo familiar. Acho que eu já vi isso em algum lugar. Nossa, mas que broche familiar. Acho que já vi em algum lugar uma coisa parecida. Quando o Caspian vai aparecer no Tempo da Amora? Já meio que respondi, mas ele vai aparecer em Princesas da Estrada 4. Mas é caótico, vai ser caótico. E vamos pra outra grande questão de o DPD 3. Não entendi o que o Segredo das Flores tem a ver com o DPD 3. O Segredo das Flores se refere ao futuro ou ao passado mesmo. E todas as lendas de origem de Florentia, o Segredo das Flores, tudo isso é real e aconteceu no passado de Florentia. Então o reino foi criado pela primeira rainha inominável, que foi o Dragão Nebulosa, que caiu naquela terra e se transformou em humana pra amaldiçoar aqueles humanos cruéis, rodeando aquele local de flores venenosas, não permitindo que ninguém entre ou saia do reino. E depois de alguns anos, ela teve a primeira princesa de Florentia, que foi a Ametista. E já em o DPD 3, quando a Amora faz aquele rolê todo, aquela rainha que ela conhece só se inspirou na Lenda das Flores. Ela se inspirou no nome da primeira princesa para batizar a sua filha, e quando ela ficou cruel, ela pegou o apelido da Rainha Inominável, pois desejava ser tão cruel e poderosa quanto aquela primeira rainha. Então essa lenda do Segredo das Flores e tudo é no passado. Do que a mãe da Lila faleceu, como a mãe da Lila morreu. E a Laélia, ela era uma grande pesquisadora das flores venenosas de Florentia, pesquisa que o Léo seguiu. Só que ela era tão obcecada em descobrir mais sobre essa maldição das flores, sobre as flores, que ela acabava ficando muito perto delas e acabou sendo consumida pelo veneno. Então ela morreu envenenada pelas flores azuis, tentando descobrir mais sobre elas. O que aconteceu para Sadie para ela ter o braço biônico? E ela tem a prótese porque ela não tem o braço e ela nasceu assim. E como a gente descobre no caderno do Escórpio, ela tem muito orgulho do jeito que ela é e ela adora o braço poderosão dela. Se apenas se pode destruir as flores de Florentia que você cria, como a Rainha Noturna / Alamanda destruiu uma que a Amora criou em o DPD 2. Com quem que a magia da Amora esteve durante a vida toda dela? Com a Rainha Noturna. Então não é um furo na história isso, é uma pista pra vocês. O livro vai se aprofundar mais sobre a Perséfone. Perséfone, ícone. Já tô muito animada pra ver mais dela ao longo da saga. E assim ela vai aparecer bastante que ao longo dos próximos livros, bastante na história. E em Princesa da Estrada 4 descobriremos mais dela, da magia misteriosa dela e o passado também. Porque a Perséfone tem as duas cobras. Elas são cobras aladas, eu adoro a Amnésia e a Ilusória, gente. Esses nomes são muito bons. E elas vão ser muito icônicas. Mas sabe aquele ditado que Deus não dá asa à cobra porque seria muito perigoso? Pois é, aqui temos cobras com asas. Fiquem com essa informação. Porque o nome do Floriante Viajante é Floriante Viajante? Essa pergunta merece ser respondida apenas desse jeito. E vocês terão essa resposta no caderno do Escórpio 2. Pois nesse segundo livro vocês vão descobrir tintim por tintim da origem e a história do Floriante Viajante. Inclusive explicações de onde que veio esse apelido icônico dele. Vai ser especial demais, vocês vão surtar muito nesse segundo livro. Maid, de onde que a Carrocilda surgiu? Ela foi construída pelo Floriante ou alguma outra pessoa. E ela foi construída por outra pessoa e quando vocês descobrirem quem construiu a Carrocilda, vocês vão surtar muito. Também vai ter essa resposta no
Caderno do Escorpio 3. Como o Léo e o Nautilus se conheceram? Esses dois são um dos personagens mais amados pra vocês, que vocês me pedem muito pra eles aparecerem mais. Mas Léo e Nautilus se conheceram por acaso. Eles amam pesquisar sobre Florentia, segredos e tudo. E aí, um belo dia em que o Léo estava na biblioteca de Florentia, ele acabou indo pegar um livro sobre as flores venenosas do reino. E a mão dele se esbarrou na de Nautilus, que também ia pegar o mesmo livro. Eles passaram a tarde toda conversando na biblioteca sobre os segredos de Florentia. E foi amorzinho à primeira vista. O que aconteceu com Léo e Nautilus naquele tempo específico? Isa está aqui falando de Princesa Desastrada 3. E naquele tempo que a Mora vê, Léo e Nautilus foram capturados pela monstrenga da Edwin. E acabou tendo um fim trágico na mão dela. Então eles também não resistiram naquela realidade. Felizmente, nada daquilo é certo de acontecer. Uma dúvida, todos nós sabemos que Florentia é cercada pelas flores, mas tipo, ninguém nunca pensou em pegar um helicóptero ou um avião e voar bem alto. Assim, como a gente descobriu com a Morinha ao longo da saga, tudo aquilo é uma maldição, então não é só o veneno que segura as pessoas ali. É como se tivesse uma barreira mágica ali pelas flores, que mesmo que a pessoa tente ultrapassar voando, teletransportando, não é possível, porque é uma maldição, é mágico, realmente não permite ninguém sair. Quais são as regiões do reino? Atenção, em primeiríssima mão vou revelar pra vocês regiões inéditas de Florentia. Não todas, porque eu ainda não recebi aqui do Floreante todos os diários da Mora, então tem regiões de Florentia que eu ainda não conheço, mas vou revelar as que eu já descobri pra vocês. Centro do reino, onde fica o castelo, a praça de Florentia e onde a Mora mora. Ninféia, o local das sereias, onde tem um lago lindo, imenso, cristalino e profundo, com todo o reino das sereias subaquático. É um dos lugares que eu tenho mais curiosidade de mergulhar e conhecer mais a fundo, então, por favor, Amora, leve a gente até o lago de Ninféia. Lunária, é a cidade das bruxas de Florentia, bem gótica e cheio de coisas bruxonildas. Laguna, uma região coberta de pântanos e que foi abandonada, depois que a cidade passou por uma inundação e boatos por um feitiço maligno que tirou toda a vida daquela região. É onde fica a mansão da família Diabrotki e onde o Escorpio mora. Torênia, onde os ogros moram. Não recebi muitas informações sobre esse ainda. E fiquei sabendo que tem todo um reino das fadas, super encantado, floral, lindo, mágico, que é o sonho da Olivia ir lá conhecer um dia. Não consegui descobrir ainda o nome dessa região, mas o Floriante me passou que a Mora e a Olivia estão explorando lá atualmente. Possivelmente isso esteja no quarto diário da Mora. Muito curiosa para descobrir o que ela tá escrevendo e o que vai ter nesse quarto diário dela. Teremos um vilão ou vilã em o DPD4? Se sim, é alguém que conhecemos? Sim, teremos. E sobre ser alguém que vocês conhecem, sim e não. O poder do Léo, ele fica recebendo fofoca toda hora, é irritante, ele consegue escolher. E o poder do Léo é saber a verdade sobre tudo. Só que alguém precisa saber dessa verdade antes. Então ele, por exemplo, não sabe qual que é a resposta do universo porque ninguém teoricamente tem essa verdade. Ninguém sabe disso verdadeiramente. E pra ele saber de uma verdade, ele tem que se concentrar e saber o que ele tá procurando. Por exemplo, o que a Edwina está planejando agora? Ele consegue acessar essa informação. Não é tipo uma leitura de mente que fica pipocando a coisa na cabeça dele o tempo todo. E vamos pra maior pergunta que eu recebo desde aqui o primeiro livro. A gente vai saber mais sobre o pai da Mora, o que aconteceu com o pai da Mora. Nós já conhecemos o pai da Mora. O que aconteceu com o pai da Mora? Onde ele tá? O pai da Mora vai aparecer em mais de um livro? E essa pergunta finalmente teve resposta aqui no final de Princesa Desastrada 3. Bem na última página que a Mora recebe aquele bilhete misterioso dando uma pista de o que aconteceu com o pai dela. Inclusive, tenho aqui um presentão pra vocês que é essa arte exclusiva da Mora criancinha com o pai dela. É isso, a Mora passou parte da infância dela com o pai dela. Só que ela não lembra nada disso, justamente pelo que vocês descobrem no finalzinho de o DPD 3. E o que aconteceu com ele vai ser o grande foco de Princesa Desastrada 4 e vocês vão ver ele em carne e osso. Ou melhor, em tinta e papel. E qual a espécie do pai da Mora? Gente, eu tô muito sincera hoje, tô revelando tudo e ele é um alado com um poder especial. Made, como os pais da Mora se conheceram. Essa história vai vir aí em Princesa Desastrada 4 também. E também no Caderno de Maldades do Escorpio 2. Isso porque antes do pai da Mora namorar com a Rainha Stena, ele era namorado da Rainha Noturna. Bombas, bombas. Casos de família aqui. E claro que não podia faltar a clássica: Amora e Scorpio vão namorar no futuro? O Scorpio e a Amora vão ficar juntos? Scorpio e a Amora vão ficar juntos? Eu quero um casamento amórpio. Ainda mais aquele caos que aconteceu no final do terceiro livro. E não se desesperem, pois a gente sabe como que esses dois são, né? Eles assim, fingem que se odeiam, ficam pra lá e pra cá. Mas a gente sabe, né, que Scorpinho
tem um coração mais mole do que gelatina farfalhosas da Senhora Dulce. Então eu prometo que eu vou dar uma conversinha aqui com o tio Floreante pra pedir ele aqui, ó, a ajudar, né, esses dois facilitarem a nossa vida. Vou pedir. Agora, se eles vão, né, realmente acatar o nosso pedido, são outros 500. E é isso, galera. Muito empolgada para os futuros livros que teremos em 2025. Vem aí muita coisa legal. E esse é só o começo de todas as novidades que a gente vai ter aqui daqui pra frente sobre Princesas da Estrada. Muito obrigada por amarem tanto essa história, por fazerem tantas perguntas incríveis e Feliz Natal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse presentinho bem sincerão. Revelei muita coisa. Beijo grande pra vocês e tchau!